Olá pessoal, tudo bem? E aí, treinando bastante a expressar, a fazer partilhas a respeito do que está acontecendo no seu corpo emocional? Pois é, na aula passada nós conversamos a respeito de quando que a raiva surge e a primeira coisa que eu ensinei para vocês ela surge quando invadem o nosso espaço, a nossa vida, né? Mas existe uma segunda coisa que acontece que a raiva exacerba, a raiva cresce dentro da gente e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando eu transfiro o meu poder para outra pessoa, eu sinto raiva. Por exemplo, assim, eu pego a chave da minha casa e eu dou para outra pessoa. E ela empresto a chave para ela e ela vai usar a casa do jeito que ela quer, porque eu dei a chave para ela, percebe? Quando eu faço isso, eu preciso fazer com muita consciência para não ficar com raiva. Por exemplo, assim, olha, uma vez eu vivi uma experiência, eu tinha uma paciente que trabalhava num banco e eu precisava pagar uma conta e eu disse para ela, você não poderia pagar essa conta para mim? Você trabalha lá no banco onde eu tenho que pagar essa conta. E aí deixei o dinheiro com ela, deixei o boleto com ela e ela, tudo bem, pode deixar, a próxima vez eu te trago o recibinho. Tá. Quando ela voltou na próxima vez, eu perguntei para ela assim, e aí, você pagou para mim? Ah, ela fez assim, ai, você acredita que ficou no fundo da bolsa e eu esqueci completamente? Acredito. O que eu ia querer sentir dessa pessoa? Eu ia querer ficar com raiva dela. Mas essa é o que a gente chama de raiva totalmente improdutiva. Por quê? Porque você deu o poder para outra pessoa e a outra pessoa vai fazer as coisas do jeito dela. E você está correndo o risco de 50% ela fazer e 50% ela não fazer. Por exemplo, você contrata uma faxineira. E daí você fica com muita raiva porque ela não fez do jeitinho que você gosta. Ela nunca vai fazer do jeito que você gosta, porque ela não é você. Ela vai fazer o melhor que ela pode do jeito dela, porque ela é ela. Uma secretária, a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente precisa delegar coisas para os outros e os outros fazem do jeito deles. Sempre é assim? Sempre é assim. Porque ninguém tem obrigação de ser do meu jeito. Eu tenho o meu jeitão e cada um tem um jeitão seu. Então, quando você for dar a chave, dar o poder de alguma coisa sua, da sua vida para outra pessoa, você primeiro tem que negociar consigo mesmo. Você precisa ver se você dá conta daquilo, caso ela não faça do melhor jeito possível, sem que você fique com raiva dela. Ou se você ficar, você vai ter que pegar toda essa raiva que você está sentindo e jogar no lixo e dizer isso para você. Ela vai fazer do jeito dela. Nunca ela vai fazer do meu jeito. Pode fazer próximo, mas exatamente do meu jeito ela não vai fazer. Com essas e outras, gente, eu vou contar para vocês uma coisa assim. Eu não tenho secretária. Há muitos anos. Já tive, mas não tenho há muitos anos. Desde que comecei nesse processo de autoconhecimento, eu não tenho secretária. Por quê? Porque eu não dou conta de dar o poder dos meus pacientes, da minha agenda, da vida das minhas pessoas queridas, é muito sigiloso o trabalho, eu não dou conta de partilhar com uma pessoa.
Compreende? Então as minhas colegas psicólogas falam, gente, mas eu não acredito que você não tenha uma secretária. E eu falo, olha, quem sabe daqui um século, dois, quando eu estiver na próxima vida, ou daqui uns 10 anos, 20 anos, eu vou conseguir ter uma secretária. Mas por enquanto eu funciono desse jeito. Então, para aquilo que eu dou conta, eu delego. Por exemplo, eu delego para a faxineira organizar a clínica para mim. Mas para minha secretária cuidar da minha casa. Mas tem algumas coisas que a gente não dá conta e você precisa se conhecer para você saber isso. Eu tenho muito mais trabalho não tendo secretária do que se eu tivesse secretária? Claro, fica mais trabalhoso. Mas eu tenho toda a consciência de que nesse momento eu não dou conta. Quem sabe um dia eu vou estar iluminada, andando com 2 velas assim, e aí eu vou conseguir e ficar bem e ficar ótima. Mas assim eu fico bem, fico ótima tendo mais trabalho. Mas existem essas coisas que são tão importantes pra gente que não dá para você delegar, mesmo que você tenha mais trabalho. Então, a primeira coisa que você fica com raiva é quando invadem o seu espaço e você está aprendendo como é que você precisa fazer. E a segunda coisa é quando você transfere o seu poder para outra pessoa, ou para uma coisinha pequenininha, ou para ela fazer ou resolver alguma coisona grandona. Quando você dá a chave, quando você dá esse poder, dá o direito dela fazer, você não vai sentir raiva se ela chegar para você e falar, olha, eu não paguei o boleto. Ah, não tem problema. Então eu só vou dar alguma coisa, esse é o aprendizado que você vai ter, né? Eu só delego quando eu dou conta, eu fico bem se ela não fizer. E tem uma terceira situação que também eu às vezes fico com muita raiva e é uma situação que acontece com muitos de nós. Vou começar falando assim. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma coisa chamada necessidade de aprovação. É necessário que a professora fale assim, ai, que lindo o seu desenho. A sua mãe chega para você e fala, nossa, agora você sabe pentear seu cabelo, que graça de menino. Que linda menina que agora você está usando tá botando a sandalinha direitinho, agora você já sabe amarrar. E a criança, ela sente assim, nossa, mas então eu sou boa mesmo. Então ela gosta de mim, porque eu faço as coisas certas, etc e tal. Então, para que esta personalidade aqui, essa flauta seja um instrumento de qualidade, decente, forte, bom, etc e tal, a criança ela tem essa necessidade de ser aprovada e ela vai construindo essa flauta quando ela é pequena e ela vai recebendo as aprovações que ela tem necessidade. Quando eu digo necessidade, eu estou falando que é uma coisa vital. Assim como a gente tem necessidade de respirar, a gente tem necessidade de comer, de dormir, etc e tal, a criança tem necessidade de ser aprovada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fica adolescente, isso sofre uma transformação na vida da gente. Você deixa de ter necessidade de ser aprovada pelas pessoas e passa a sentir necessidade de se aprovar. E aí você quer se aprovar e você passa a ter um desejo de ser aprovada pelas pessoas. O desejo não é uma coisa vital. Por exemplo, eu tenho um desejo de ter um helicóptero para poder dar as minhas aulas fora com um helicóptero com motorista para facilitar a minha vida. Mas se eu não tiver o helicóptero com motorista, eu vou de carro do mesmo jeito e o mundo não vai acabar.
Então, o desejo é diferente de necessidade. E quando a gente fica adolescente, a gente quer ter desejo de ter necessidade de se aprovar e tem um desejo de ser aprovado pelos pais, pelos professores, pelas outras pessoas. Tanto isso é verdade que o adolescente, ele se une em grupos, ele forma a turma dele. Então, se todo mundo usa calça desse jeans, desse jeito assim, assim, ele vai usar, todo mundo vai usar assim. Se põe um piercing assim, todo mundo põe um piercing assim. Se põe assim, todo mundo põe assim. Então, eles precisam ficar mais ou menos parecidos, pensar mais ou menos da mesma forma, para eles terem força, se unindo, eles terem força, para eles ficarem contra o pai e a mãe, entre aspas. Então, se você leva o seu filho adolescente, por exemplo, para ele comprar uma calça, você fala, bem, compre essa porque você vai usar bastante, vai ser boa para você, etc e tal. Não, ele vai querer comprar aquela outra que às vezes ele não vai nem usar. Se você falar para ele assim, bem, arruma seu cabelo assim, que assim fica tão bonito para você, nossa, ele vai querer botar o cabelo exatamente o contrário. Mas não é porque ele não te ama, é porque ele está vivendo uma transformação, um processo que ele vai querer se aprovar. Ele vai querer dizer para ele que jeito que ele quer ser, como é que ele quer funcionar, que jeito que ele quer vestir, o que ele quer estudar, quem é que ele quer ser. E muitas vezes isso cria uma confusão muito grande quando a gente é mãe de adolescente e a gente não sabe que funciona desse jeito e a gente confunde que a criança está ficando rebelde, que a criança não gosta mais da gente. Muitas vezes a gente fica ressentido com os filhos adolescentes, dependendo da forma como eles nos tratam, porque na verdade eles estão vivendo essa transformação e a gente continua mãe daquela criança como se ela não fosse crescer. E a gente não consegue mudar a visão e falar, opa, agora é outra pessoa que tem aqui na minha frente, né? Tudo bem, mas por que eu estou contando isso? Porque muitos de nós não vivem esse processo na adolescência. Eu mesma fui viver esse processo, eu tinha 34 anos, eu fui viver a minha adolescência com 34 anos. Quando eu comecei a perguntar para mim que jeito que eu quero ser, e aí os outros deixaram de ter importância na minha vida, porque eu ainda continuei, eu já era mãe, barbada, mulherona, e eu continuava com necessidade de ser aprovada pelas pessoas. E quando alguém, especialmente aqueles mais próximos, tipo marido, etc e tal, fazem alguma crítica ou desqualificam ou não aprovam em alguma coisa, a gente fica triste, a gente fica mal, a gente não consegue tomar atitude, a gente não consegue ser a gente mesmo. Então eu digo que as pessoas que têm necessidade, adultos que têm necessidade de ser aprovado pelos outros, estão regredidos psiquicamente, como se tivesse ainda menos do que 14, 15, 16, 17 anos. Entendeu? Porque ela continua querendo agradar os outros. Gente, vocês não podem imaginar como isso foi forte na minha vida. Eu tinha uma necessidade absurda de agradar as pessoas e agradava sendo do jeito que elas gostariam que eu fosse e cumprindo as expectativas que elas tinham em relação a mim. Eu me coloquei num cantinho escondido lá dentro e vivia em função de agradar as pessoas porque eu acreditava que se eu agradasse as pessoas, eu ia receber afeto, consideração, carinho, agrado, reconhecimento. Só que essa gaveta que tinha dentro de mim, que ficou esperando durante muito tempo esse carinho, esse reconhecimento, etc., ela continuou vazia. Até que chegou uma hora, eu falei, gente, não é possível, mas eu acho que essa não é a lei. Eu já estava ligada a essa coisa de estudar sobre as leis universais. Falei, com certeza não é assim que funciona. Senão, com certeza a minha gaveta já tinha enchido, já tinha transbordado de tanto que eu tinha recebido afeto, reconhecimento, carinho e etc e tal.
e a gavetinha estava lá vazia. E isso dá muita raiva. Só que é uma raiva na forma de ressentimento, a gente fica ressentido, porque você faz, e o outro não consegue nem olhar no seu olho. Você começa a desconfiar que você faz parte de móveis e utensílios e que você está ali na vida daquela pessoa só porque você tem grande utilidade, você é útil para ela. Ela vai sentir falta se você sair daquele lugar, mas não porque ela reconhece, porque ela quer te dar carinho. Não, é porque você vai ficar em falta alguma coisa que você faz para ela, aquele móvel que é útil para ela. É muito séria essa história e eu me lembro que eu fui curar essa necessidade de ser aprovada e transformá-la em desejo de ser aprovada. Eu já tinha mais ou menos uns 34 anos. Como é quando você não tem necessidade de ser aprovado e quando você tem necessidade de ser aprovado? É assim, tem um cliente que chega para mim e fala assim para mim, olha, eu não estou gostando do seu trabalho, você fala demais, você não tá legal, eu vou procurar outra pessoa. E aí eu falo, não, tudo bem, não tem problema, então você vai procurar outra pessoa e aí eu encaminho para uma colega, alguma coisa assim. E quando a pessoa sai do consultório, fica uma coisa assim, sabe? Puxa vida, mas eu atendi tão direitinho aquela pessoa, fiz tanto por ela, né? Mas que menina ingrata. E aquilo fica lá dentro assim, só pra mim, comigo, parará. Mas aquilo já baixa um pouco a minha energia. E aí vem um segundo paciente, e eu já tô com aquela energia mais baixa. A pessoa sente, porque todo mundo percebe. Aí ela fala, nossa, mas acho que parece que não tá dando liga. E aí aquela pessoa abandona também. Aí chega uma hora que eu falo assim, ai, mas essa cidadezinha aqui, né? Ô, cidadezinha porcaria. Não vai dar certo eu ser psicóloga aqui nessa cidade pequenininha. O que acontece? Quando eu ajo dessa maneira, eu estou sentindo necessidade de ser aprovada a ponto de a minha vida fica na mão dos outros. O poder de eu ser quem eu sou fica fora de mim. E como seria se eu tenho um desejo de ser aprovada, como hoje eu tenho um desejo de ser aprovada? Claro que eu quero que você goste muito desse curso, que os meus pacientes gostem muito do meu trabalho e da minha pessoa, que eles façam propaganda de mim, porque eu vivo do meu trabalho, e que você indique para outras pessoas o meu curso, etc e tal. Eu desejo isso. Mas se por acaso você chegar para mim e disser que o meu trabalho não é bom, que eu falo demais, que você não gosta, parará, eu digo, olha, então nós vamos procurar outra pessoa. Tem tanta colega maravilhosa nessa cidade, haverá de ter alguém que tenha química com você e funcione muito bem. E a pessoa vai embora, eu indico ela para outra, e eu fico ótima dentro de mim, porque eu não preciso dela para me dizer a qualidade do meu trabalho, a intenção, a clareza, o motivo, o meu propósito, o meu comprometimento, o quanto que eu estudo. Eu não preciso de ninguém para me dizer quem eu sou, a forma como eu trabalho, a qualidade daquilo que eu faço. Eu mesma sou capaz de reconhecer. Certo? E se eu encontro aquela pessoa na rua, eu falei, e daí? Deu certo? Não deu? Como é que foi essa história? Tá funcionando? Não tá? E para mim tá limpo, tá livre, porque eu não preciso dela para me aprovar. Eu já deixo a cor do meu cabelo do jeito que eu quero, me visto do jeito que eu quero, uso o meu tempo do jeito que eu quero, trabalho naquilo que eu quero. Eu faço quem eu quero, eu me aprovo. Compreende isso? Esta aula é para você refletir sobre a necessidade de ser aprovada
e o desejo de ser aprovado. E transformar a necessidade em desejo. Claro que você quer ser aprovada, só que no mundo que a gente vive, digamos que você tenha lá um círculo de 100 pessoas à sua volta. 50 pessoas, elas acham você ótima. Gostam do seu jeitão e te apreciam e te aprovam, etc e tal. Os outros 50 não concordam com o seu jeitão de ser. Já é assim? É. Funciona assim. E aí, é claro que você está gostando de ser e está do lado de quem te aprova. Agora, se você mudar de lado e começar a ser do jeito que essas pessoas querem que você seja, o outro lado vai deixar de te aprovar. Então, nunca, jamais, em tempo algum, você vai agradar todo mundo, você vai ser aprovada por todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu, que dirá nós. Diante dessa realidade, por exemplo, eu sei que vai ter algumas pessoas que não vão gostar desse trabalho. É um direito que a pessoa tem. E eu não vou diminuir a intensidade da qualidade dele, os meus propósitos, os meus objetivos, mas eu respeito profundamente quem não gosta, quem não concorda, quem não acredita e etc e tal. Quando você tem necessidade de ser aprovada, você também está transferindo o poder para outra pessoa ou para outras pessoas. Compreende isso? Como é que a gente cura? Quando você quer ter necessidade de se aprovar. Quando você não quer mais transferir o poder para as outras pessoas. Como é que a gente cura isso? Vocês sabem? Com autoestima. E a autoestima, ela não é uma coisa que nasce naturalmente, assim, principalmente nesse planeta em 2016, né? Principalmente nas nossas famílias humanas. Nós ganhamos muitos nãos, nós muitas vezes somos pouco aprovados quando nós somos crianças, né? Não é difícil a gente encontrar. E isso não é um defeito dos nossos pais, é porque eles também foram educados dessa forma. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, a autoestima é um processo que depende de você construir a sua autoestima. Nós já conversamos a respeito, mas eu quero te encontrar no próximo vídeo, porque nós vamos fazer um exercício especial para você ir lá pegar o fio da meada da sua autoestima, para poder ir construindo junto comigo aqui passo a passo. Tchau!